Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Eu gostaria de deixar um versículo nesta manhã que se encontra lá em Atos, no capítulo 12 e no versículo 6. Pedro é libertado. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo preso com duas correntes entre dois soldados e havia se guardado de vigia no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela, e o anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: "Levanta-te depressa." Então as correntes caíram das mãos dele. "Aperte o cinto, amarre as sandálias", disse o anjo. E Pedro fez com que aquilo que o anjo mandou. "Ponha a capa e venha comigo", ordenou o anjo. E Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, não sabia que de fato o anjo tinha libertado. Ele pensava que aquilo era uma visão. Então, nós vamos falar nesta manhã sobre a igreja primitiva do Senhor, né? Uma igreja de autoridade, uma igreja de fogo, uma igreja de poder. E a palavra do Senhor nos diz nesta manhã que aquela igreja, ela estava passando por perseguições, né? E Herodes, a palavra do Senhor diz que ele tinha mandado matar Tiago. Se você voltar a palavra do Senhor lá em 12, no capítulo 12, você vai ver, por essa época, o rei Herodes começou a perseguir alguns da igreja. E ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender a Pedro. Então ele mandou matar Tiago, ele viu que isso agradou os judeus. Aí ele também mandou prender a Pedro. Ele mandou prender a Pedro, que ele ia matar a Pedro. Pedro era um pescador, mas era um homem de Deus, um homem de autoridade, um homem que tinha a palavra do Senhor, que vivia a palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor, se você continuar lendo, a palavra do Senhor diz que a igreja do Senhor estava em oração. Pedro foi levado para a prisão. Você vê que ele matou Tiago, ele decretou a morte de Tiago e matou Tiago. Só que Tiago, amado, humanamente falando, ele foi morto. Só que Tiago, ele foi para a glória. Ele foi para a glória porque ele foi perseguido, mas ele foi recebido na glória. E Herodes decreta a morte de Pedro. Mas a igreja do Senhor estava em contínua oração. A palavra do Senhor nos diz essa manhã. E quando a igreja ora, algo acontece. Algo sobrenatural acontece, porque a oração tem poder, a oração tem autoridade. E Pedro preso lá naquela cadeia, a palavra do Senhor diz que Pedro estava ali preso na cadeia. E Deus, o Senhor, envia um anjo. A palavra do Senhor diz que o Senhor envia um anjo para libertar Pedro, que Pedro estava ali com as mãos presas, com os pés presos. Pedro estava com um soldado do lado direito, a palavra fala, outro soldado do lado esquerdo vigiando ele. Ele estava com um soldado de fora da cela, existia soldado, existia um quarteto ali cuidando da vida de Pedro, porque Herodes sabia que esse povo era um povo de Deus. Herodes já tinha ouvido falar que o Deus de Pedro, o Deus de Tiago, ressuscitava mortos, o Deus de Tiago fazia maravilhas. Então eles colocou todo aquele soldado para cuidar da segurança de Pedro. Mas Deus enviou um anjo, a igreja orava e Deus envia um anjo. E a palavra do Senhor diz que quando Deus envia um anjo lá dentro daquela cela, há um clarão ali. O anjo chega, eita Deus poderoso, o anjo chegou, o anjo chegou ali dentro, e Pedro ali preso. A palavra do Senhor diz que Pedro estava
preso. E quando o anjo chegou, olha, se você continuar aqui na palavra do Senhor, olha, você vai ver que é extraordinária essa palavra. De repente apareceu um anjo, uma luz brilhante dentro da cela, e tocou em Pedro e disse: acorda-te, Pedro. Pedro estava dormindo preso. Você vê que ele estava preso, mas ele não estava desesperado. Ele não estava, sabe, angustiado. Ele estava dormindo dentro da cadeia. A palavra do Senhor diz que nós temos que descansar no Senhor. Às vezes nós estamos sofrendo por problemas que nem apareceu na nossa vida, nem aconteceu. Pedro estava preso, mas ele estava dormindo, porque ele sabia que o Senhor estava cuidando dele. Ele anda lá, pastora, e canta lá, banaia. Deus cuida dos seus. A situação era crítica, a situação era difícil, mas o Senhor estava cuidando, aleluia. E Pedro estava dormindo. A palavra do Senhor diz que o anjo toca. O anjo tocou em Pedro e disse: Pedro, levanta, levanta, Pedro. Então as correntes caíram da mão dele. Você vê que ele estava preso. O anjo mandou ele levantar e as correntes caíram da mão dele. Aí o anjo falou para Pedro: Pedro, aperte o cinto, amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que ele mandou, e ponha também a sua capa. Sabe, amados, nosso Deus é Deus de perfeição. Deus, ele estava tirando Pedro da cadeia. Deus, ele estava tirando Pedro daquela situação. Mas só que o Senhor é perfeccionista. O Senhor não queria que Pedro saísse de qualquer jeito. O Senhor não queria que Pedro saísse de qualquer maneira. Porque quando a gente sai da luta, amado, às vezes a gente sai com dor, às vezes a gente sai com ferida, mas o Senhor quer que nós cantamos o hino da vitória. E Deus não queria que ele saísse de qualquer jeito. Deus mandou ele amarrar as sandálias, Deus mandou ele apertar os cintos, e Deus mandou ele colocar a capa. Oh, ele canta labanaias, porque Deus estava com ele, amado. Deus está com você. E você vai sair dessa luta, e você vai cantar o hino da vitória. Deus vai mandar anjo hoje. Deus vai mandar um anjo. A palavra do Senhor diz que Deus mandou um anjo, e Deus vai mandar um anjo na tua vida hoje, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz também, olha, se você continuar lendo, é extraordinário. Pedro saiu da cadeia e foi e seguiu o anjo. Sabe, amados, olha que extraordinário. Ele estava ali preso, e o anjo chamou ele e falou: vamos, Pedro. Então ele se arruma e sai. Ele começa a passar pelo primeiro portões. A palavra do Senhor diz que aqueles soldados não perceberam que Pedro saiu. Ele passa pelo segundo portões. Os soldados também não perceberam que Pedro havia saído da cadeia, que Pedro estava saindo. Aí chega diante, a palavra do Senhor diz que ele chegou diante do portão principal, que era uma tranca de ferro. Ele estava ali diante daquela tranca de ferro, que aquela tranca de ferro, aquele portão, ia conduzir ele para fora da cadeia. E ele estava ali diante daquele portão, e o anjo estava com ele. Ele anda lá, baixura, canta lá, banaia. A palavra do Senhor diz que o Senhor abre portas onde nem portas tem. E quando ele chega diante daquele portão de ferro, o anjo estava com ele. Ali aquele portão estava trancado, ali havia os soldados guardando Pedro. Mas quando o anjo chega na porta daquele portão, o portão se abre e canta na balaia. Porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A igreja do Senhor estava orando, a igreja do Senhor estava clamando a favor da vida de Pedro, e o anjo estava na frente, o anjo estava no controle. Ele canta labanaia, e a porta se abriu, lianda labás. E a porta se abriu, e a palavra do Senhor nos diz nesta manhã: Pedro saiu da cadeia. Você vê que a porta se abriu. Aquilo que estava impedindo, Herodes fez tudo o que ele podia, mas o Senhor era com Pedro, o Senhor era com a igreja, o Senhor era com aquele povo. E
saiu pela porta da frente. Pela porta da frente. A palavra do Senhor diz que aqueles que são humilhados, eles serão exaltados. Deus exalta o teu povo. E a palavra do Senhor diz que Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia de fato e de verdade que tinha sido libertado. Ele pensou que seria uma visão. Aí ele coloca o pé na rua e ele acorda ali, ele desperta, ele vê que ele está livre, que ele está liberto, amados. É isso que o nosso Deus vai fazer. Eu não sei qual é a corrente que tem te prendido, eu não sei qual é a cadeia que tem te cercado, mas eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: o anjo do Senhor entra com providência na tua vida. O anjo do Senhor te liberta nesta manhã, assim como Pedro foi liberto. O anjo do Senhor entra com providência. Vai haver libertação, as correntes estão caindo, as cadeias estão sendo abertas, ou algo novo você vai viver, o sobrenatural do Senhor. Pedro viveu o sobrenatural do Senhor, amados. O sobrenatural, aquilo que é impossível aos olhos humanos, ele viveu. E a igreja estava orando. E se você continuar lendo a palavra, Pedro ele vai até a casa de Maria Madalena. Ali o povo estava em oração, o povo estava em vigília. E quando o povo vê Pedro, o povo nem acredita. Esse é o Deus que nós servimos, amados. É o poderoso de Israel. É o Deus que não perde batalha. É o Deus que cuida dos seus. E Deus cuida, amado. Assim como Deus cuidou de Pedro, Deus cuida de você. E nós vamos finalizar essa palavra. E eu quero te deixar um versículo. Que ainda que o inferno inteiro se levante contra você, o Senhor é com você. E se você tem o Senhor, ponto, amado, ponto. Para de olhar para a dificuldade. Pedro estava dentro de uma cadeia, mas ele estava dormindo, descansando, confiando. Confia no Senhor. Não seja sábio aos teus próprios olhos. E nós vamos finalizar. Só quero te dizer o que aconteceu com Herodes. Se você pegar lá no capítulo 12 e no versículo 23, no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. Ele morreu comido de vermes. A honra é só de Deus, amado. A honra é só de Deus. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Nós somos as meninas dos olhos de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente e que te dê vitória, em nome de Jesus. E eu profetizo que o anjo do Senhor vai trabalhar na tua vida, nesta manhã, para a honra, glória e louvor do teu nome, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.